Saudações a todos, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia do Brasil, aula 3, Processo de Formação do Território Brasileiro, parte 1, Estratégias de Conquista. Bom, na aula de hoje eu quero que você entenda que o Brasil ele se transforma em seus limites territoriais, as suas fronteiras, elas vão sendo construídas a partir de conflitos, negociações, que envolvem uma série de elementos importantes e períodos dentre os quais a gente precisa saber para compreender e praticar os exercícios da maneira correta. Iniciando a partir de agora. Bom, eu quero que você entenda que esses limites, essas fronteiras do Brasil podem ser agrupadas basicamente em 3 períodos. O primeiro período, as fronteiras antes da colonização, até o século XV, a geopolítica que norteou a construção dessas fronteiras. O segundo período, chamado de período colonial, que ele vai exatamente do século XVI até o século XIX, 1822, ali, quando o Brasil conquista a sua independência. E, por fim, o período do Brasil Império e do Brasil República, que vai do século XIX, de 1822, até o século XX, aí, que a gente já tem os nossos limites bem definidos. Perfeito? Preste bem atenção. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre as bandeiras pelas quais o Brasil adotou ao longo da sua história, pesquise. É uma boa dica de leitura para você. Primeiro ponto é os antecedentes da colonização, até o século XV. O que a gente precisa saber? A Europa ela vivia um momento do capitalismo comercial. E esse capitalismo comercial ele envolvia basicamente um elemento importante, que era o seguinte: para a nação ser considerada desenvolvida, forte economicamente, essa nação precisaria ter, então, metais preciosos, prata e ouro. Então, metais preciosos mediam a riqueza das nações nesse período. Mas, além disso, também, a riqueza era medida pela negociação, pela relação entre compra e venda. Como assim, professor? Forte era aquela nação que tinha, então, uma relação que nós chamamos de balança comercial favorável. Aquelas que vendiam mais e compravam menos. Ou melhor, compravam barato e vendiam caro. Era essa a lógica do capitalismo comercial. Perfeito? A acumulação de capital a partir da troca comercial das vendas e também do metalismo, né? Do acúmulo de metais preciosos. Perfeito? Diante desse contexto do capitalismo comercial, Portugal saiu na frente. Mas saiu na frente porque foi um dos primeiros estados a serem formados como Estado moderno. Centralização do poder, uma burguesia nascente, perfeito? A localização ali de Portugal, muito importante ali na Península Ibérica também, tá certo? Rota comercial. Mas, sobretudo, porque em Portugal foi criada a chamada Escola de Sagres, uma grande escola de navegação, onde se ensinava tudo sobre navegação, desde a construção de barcos até o manuseio, a leitura de instrumentos como bússola, astrolábio, dentre outros. Perfeito? Então, em Portugal saiu na frente. Tanto é que, desde o século XV, do início do século XV, Portugal já começava a navegar nos mares ditos daí como os mares assombrados, né? Se pensava que tinha monstros nos mares, e Portugal foi desbravando isso aí, os portugueses foram desbravando e mostrando que realmente isso não acontecia. Perfeito? Eu quero que você entenda o seguinte, que nesse contexto a navegação era muito importante, porque as rotas comerciais, como você observa nesse mapa, elas seguiam sempre aqui, basicamente da Europa para o Oriente. Os produtos exóticos do Oriente, como perfume, especiarias, sal, açúcar, dentre outros, tinham muito valor na Europa, eram muito procurados pelos europeus. Porém, para esses produtos chegarem na Europa, tinham que passar por uma rota comercial um pouco delicada, que passava aqui pelo Mediterrâneo e pelo Império Turco Otomano, perceba aqui no mapa.
E até chegar na Europa, essa mercadoria era taxada por vários países, várias nações, e chegava bem cara na Europa. E aí você pergunta, qual foi a estratégia de Portugal? Desenvolver uma nova rota comercial, perfeito, que os portugueses pudessem chegar no Oriente, comprar essas mercadorias do Oriente sem passar pelo Mediterrâneo aqui, ó, ou seja, sem pagar imposto. Eles conseguiram sim, conseguiram com êxito, por conta da escola de Sagres, as navegações que foram desenvolvidas em Portugal. Observa aqui as fases da navegação. Ó. Primeiro, a ilha de Açores, Madeira, Cabo Verde. Eles conseguiram encontrar no Oceano Atlântico. Perfeito. Conseguiram encontrar aqui, ó, a região, navegaram aqui pela costa da Africana, até chegar nas Índias. Perfeito. Conseguindo encontrar uma nova rota comercial, navegando com caravelas, com naus, grandes embarcações. Desse contexto, então, Portugal avança, e eu quero que você entenda, basicamente, que 3 tratados são muito importantes nesse universo, e você precisa entender cada um deles. Primeira coisa é a seguinte, até o século XV, turma, não se conhecia esse continente aqui, ó, a América do Sul. Entre aspas, não sabia da existência, não se sabia da existência dela. Perfeito? Os europeus não sabiam da existência desse continente. Então, eles começaram a passar alguns tratados prevendo que existiam terras a oeste, né? O mundo conhecido era apenas aqui, ó, o mundo europeu, a África e o Oriente. Perfeito? Tudo que está aqui para o Atlântico, a oeste, não era conhecido. Então, à medida que eles foram conhecendo, foram desbravando, foram feitos tratados para se partilhar, dividir esse novo mundo. Tratados entre quem, basicamente? Entre Portugal e Espanha, porque também a Espanha teve uma importância nas navegações. E a gente vai ver isso com bastante calma. Eu quero que você entenda, basicamente, são 3 tratados. O primeiro é o Tratado de Toledo, o segundo é a Bula Intercoetera e o terceiro, Tratado de Tordesilhas. Bem? Primeiro tratado, Tratado de Toledo ou Alcáçovas Toledo, de 1480. O que diz esse tratado? Diz o seguinte, que todas as terras encontradas ou a serem encontradas ao norte das Canárias ficaria sob o domínio da Espanha, e todas as terras a serem encontradas ainda ao sul das Canárias, olha só as Ilhas Canárias aqui, ficaria sob o domínio de Portugal. Foi um acordo feito entre essas 2 grandes potências de navegações aí. Perfeito? Então, o que foi que aconteceu, turma, com esse tratado? Os espanhóis, quando eles começaram a navegar, principalmente com Cristóvão Colombo, perfeito? Eles começaram a navegar aqui, ó, pelo Atlântico, eles encontraram as Antilhas, ou as Bahamas, esse conjunto de ilhas aqui, ó, perfeito? No Atlântico aqui. E eles ficaram desesperados. Por que desesperados, turma? Simplesmente porque, quando eles encontraram essas ilhas, eles ficaram ao mesmo tempo felizes e desapontados. Felizes porque encontramos o Oriente. Eles acreditavam que eles haviam encontrado uma nova rota comercial para o Oriente. Né? Eles pensavam que tinham chegado aqui no Oriente. Ó. Então eles estavam felizes. Mas eles ficaram desapontados. Por quê? Exatamente porque essas terras encontradas, só as ilhas, aqui as Bahamas, tá? Então, as Antilhas, as terras encontradas pelo Tratado de Toledo ficariam para quem, turma? Para a Espanha e para Portugal. Ficariam para Portugal, porque elas estão ao sul das Canárias. Então os espanhóis ficaram desesperados e propuseram logo a mudança do Tratado de Toledo por um novo tratado, que era exatamente um tratado que pudesse dar aos espanhóis as novas terras encontradas. Esse tratado foi o seguinte, a Bula Intercoetera. O Papa intermediou esse tratado entre Espanha e Portugal.
Então a nova divisão passaria a ser agora a seguinte: Espanha ficaria com todas as terras encontradas a oeste, olha só, oeste de Cabo Verde, que é essa ilha bem aqui, ó. E Portugal ficaria com todas as terras a serem encontradas a leste de Cabo Verde. Então, as Ilhas Canárias ficariam para a Espanha. Lembrando que toda a América aqui ainda não era conhecida, tá, turma? Se conhecia apenas aqui, ó, as Bahamas, as Antilhas. Então, essas ilhas ficariam então para a Espanha. Perfeito? Você vai te perguntar o seguinte: Portugal aceitou isso? Lógico que não. Portugal não aceitou esse acordo. De imediato, ele não aceitou. E foi negociar diretamente com a Espanha, sem a intermediação do Papa. Nessa intermediação, então, nessa conversa com a Espanha, Portugal conseguiu modificar o tratado, a bula intercoetera, pelo Tratado de Tordesilhas, que a substituiu. O que diria então o Tratado de Tordesilhas? Que, ao invés do limite ser aqui, ó, o novo limite passar a 100 léguas de Cabo Verde, passaria a 370 léguas, ou seja, essa linha seria jogada um pouco mais para oeste. Esse meridiano da bula intercoetera seria substituído por um meridiano um pouco mais a leste, o Tratado de Tordesilhas. Prontamente, então, os espanhóis aceitaram. Por que eles aceitaram? Aceitaram porque eles desconheciam que terras existiam aqui, ó, nas Américas, ao sul das Bahamas. Eles não conheciam. E ao não conhecer, eles pensavam simplesmente que com o Tratado de Tordesilhas eles estariam dando apenas água para os portugueses. Ah, vamos mudar a bula intercoetera? Vocês querem Portugal? Então vamos mudar. Vamos mudar, e aí a gente joga um pouco mais para cá, ó, 270 léguas mais a oeste. Isso mostra exatamente que Portugal, olha aqui, ó, conseguiu passar a perna nos espanhóis, porque Portugal, ao contrário da Espanha, estava muito mais à frente nas navegações, conhecia, já tinha conhecimento, né? Os historiadores colocam para a gente que os portugueses, eles já sabiam exatamente que existiam essas terras aí, que são as terras do Brasil. Dito certo, então, Portugal passou com o novo tratado a possuir essa área aqui, ó, que é a área do Brasil, litorâneo, digamos assim. Perfeito, turma? Esse é o Tratado de Tordesilhas. Bom, feito isso, esses tratados iniciais, o que aconteceu? Portugal chegou ao Brasil, terra de Santa Cruz, encontrou o ouro almejado, que tanto era importante, né, no capitalismo comercial, sim ou não? Não. Não encontrou ouro. Os espanhóis encontraram ouro nas colônias da América do Norte? Sim, encontraram. América Central, sim, encontraram lá. Beleza? Aí você diz, os espanhóis então saíram na frente. Primeiramente sim, né? Esse ouro lá na Espanha não serviu para muita coisa. Foi gasto muito rápido, não souberam administrar. Beleza? Mas vamos focar aqui em Portugal. Portugal, então, ao não encontrar ouro de imediato no Brasil, percebeu que era necessário proteger esse território, porque haviam muitos invasores. Lógico, franceses, holandeses e ingleses estavam interessados nessas novas terras e também tinham condições de ocupá-las. Foi aí que Portugal começou então a garantir algumas estratégias para poder, de fato, ocupar as suas novas terras e explorar o ouro que poderia estar mais para dentro do território. Eles não encontraram o ouro no litoral inicialmente, mas eles tinham a esperança de que esse ouro pudesse estar mais para dentro do território. Então, para entrar no território e procurar esse ouro, era primeiro necessário ocupar o litoral, proteger contra os invasores que poderiam a qualquer momento ali penetrar nesse território. Então, qual foi a estratégia de Portugal? Povoar, ocupar a fachada litorânea e a entrada dos grandes rios. Perfeito?
E aí você vai ver aqui a construção de fortes, mísseis apontados para o mar, as entradas para os rios, que é exatamente para colocar, digamos assim, o poder imperial português, colocar a proteção nesse território que é o Brasil. O período colonial, ele vai ter basicamente, então, 3 tratados muito importantes que irão ser definidos nesse período que a gente precisa entender. Quais são esses tratados? Primeiro, a Capitanias Hereditárias, depois o Tratado de Madrid e, por fim, o Tratado de Santo Ildefonso. São 3 professores, sim, período colonial são 3. Porém, nós temos outros tratados aqui secundários entre cada um desses 3 aí, que a gente precisa entender também. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, para que a gente possa continuar com esses tratados na próxima aula. Até a próxima, fiquem todos bem.